caros amigos, meu nome é Silvio Eck e eu pertenço à equipe de engenheiros da empresa Cupê. E é um prazer estar aqui para fazer alguns comentários sobre misturadores internos para a indústria da borracha. Quando falamos em mistura, devemos compreender a mistura como um processo. E quais são, então, os objetivos finais de uma mistura? Para conseguirmos elencar os objetivos finais, vamos ver primeiramente o que nós consideramos como defeitos em processos de mistura. Um deles pode ser, por exemplo, a não uniformidade nas propriedades mecânicas, a falta de homogeneidade, a baixa dispersão entre os ingredientes, a inclusão de ar e etc. Esses são defeitos mais comuns em uma mistura final. Para nos assegurar os objetivos no processo de mistura, é necessário que nós exerçamos controles no equipamento e controles também no processo. Um dos parâmetros a serem objetivados é que nós tenhamos uma uniformidade das propriedades nos diferentes batches. Alguns controles nós devemos considerar num processo de mistura. Primeiro, seria a não uniformidade das propriedades dos ingredientes. Segundo, a dosagem não correta dos ingredientes. E a terceira característica ou propriedade seria um controle não mais bem acurado nas variáveis de processos referentes propriamente ao equipamento. Controles dos equipamentos. Nesta foto podemos ver um misturador pequeno de 40 litros, em que o mesmo tem um CLP que faz parte do sistema de operação do equipamento. Esse CLP pode monitorar todas as funções do equipamento. A utilização de computadores e dispositivos auxiliares, tais como sistemas de circulação de água, estão cada vez mais frequentes nos processos de mistura. Outro equipamento que é bastante importante num processo de mistura é o chamado integrador de potência. É um pequeno dispositivo que é conectado, que aqui podemos ver como ele se conecta no motor e que vamos ver um pouquinho mais detalhado. O controle do pilão em processo de mistura, ele é bastante fundamental. E esse controle de pilão, ou seja, a pressão que nós exercemos na mistura, ela pode ser feita através de comandos proporcionais. E esses comandos podem ser tanto hidráulicos, que é no caso da foto, como também pode ser pneumático. Outros equipamentos que também são de bastante importância no processo de mistura é o chamado injetor de óleo. Neste caso, o injetor de óleo é pelo sistema gravimétrico. Também é de suma importância, num sistema de mistura, termos um feeding device, em que a gente pode dosar a primeira parte do material diretamente no misturador. Os controles de processo de tempo e temperatura são bastante usados na indústria, mas esses controles por tempo e temperatura têm algumas dificuldades, especialmente relativo aos problemas térmicos de diferentes temperaturas durante o dia,
tanto do equipamento quanto da matéria-prima. Para estabelecer uma conexão entre o sistema de controle por potência, vamos lançar mão de alguns fatores reológicos que ocorrem dentro de um processo de mistura. Um dos fatores reológicos é o shear rate e o shear stress. Esses dois componentes são transmitidos pelo motor. Suponhamos que nós tivéssemos um ciclo ideal num processo de mistura em que a potência do nosso equipamento ficasse constante durante todo o ciclo. Então, a energia que eu vou usar nesse processo seria a figura do gráfico. Seria a força constante, a potência constante durante um determinado tempo. Na verdade, em nosso processo de mistura, a nossa potência ela não é constante. Quando nós usamos um integrador de potência, nós vemos que existe uma variação da nossa potência de acordo com o gráfico mostrado ao lado, onde nós vamos ter para cada determinada operação um nível de energia. Se nós considerarmos ou fizermos a integração de toda a potência que nós utilizamos nesse processo e dividirmos pelo material, pela quantidade de matéria-prima que nós produzimos nesse ciclo, nós vamos ter a determinada energia específica. Usando o conceito de energia específica, testando 3 materiais diferentes, com materiais com diferentes viscosidades, nós podemos verificar que a viscosidade final de cada material é dependente simplesmente da energia específica que é aplicada ao mesmo. A figura representa o teste de um composto de borracha usado na indústria pneu, e esses testes foram realizados com diferentes equipamentos e foi medido as energias específicas usadas em cada equipamento. E fizemos uma correlação entre a energia específica usada e a viscosidade do polímero. A gente pode ver desta maneira que uma mistura pode ser feita em laboratório com máquinas pequenas e os valores podem ser extrapolados com um conceito de energia específica para as máquinas maiores. Esta figura mostra a relação de 15 patches, a relação de um reômetro, que mede as características do composto, é um composto de EPDM, e esses controles foram feitos por temperatura e tempo. Os mesmos compostos foram feitos análise geométrica, considerando agora um controle de potência, ou seja, o controle por energia específica. E a gente pode ver então a variação que houve nas curvas geométricas. Um conceito bastante importante para nós entendermos é o conceito de balanço térmico. Nós temos um material entrando, que é um material que nós vamos processar. Nós temos um motor fornecendo uma energia mecânica e nós temos, digamos, um sistema de circulação de água que mantém ou retira determinada quantidade de calor do material para que ele se mantenha estável. E essa equação térmica nós podemos ver
na parte de baixo, que se nós temos 100% de energia, apenas 37% de energia realmente são utilizadas no processo de fazer propriamente a mistura. Nós temos em torno de 32% energias perdidas no processo de mistura. Nós temos a parte de resfriamento, que vai dar em torno de 8% para as câmaras e 12% para os motores, e temos 10% para a máquina a vazio também. Então, nós podemos ver que a nossa eficiência de mistura ainda não é muito grande no processo de mistura. Otimização de um processo. Para nós sabermos a quantidade de material usada num misturador interno, devemos conhecer o volume útil da câmara, o fator de enchimento, a densidade. O fator de enchimento está relacionado, conforme nós vamos ver, às características geométricas do rotor. Então, a quantidade que nós podemos produzir por hora é o número de os quilos que nós produzimos dividido pelo tempo que nós necessitamos para produzi-lo. Neste exemplo, nós temos um gráfico feito pelo integrador de potência de uma mistura, em que, nesse processo, fazemos a injeção de óleo de processo em uma única etapa. Com isso, o nosso ciclo se tornou bastante grande. Olhando um pouco melhor para este gráfico, podemos deduzir que, se fizéssemos uma injeção de óleo em 2 etapas, o tempo morto se reduziria e nós teríamos um ganho de 36% no ciclo. Nas recentes décadas, foi dada uma atenção especial ao desenvolvimento dos rotores para que aumentasse a sua energia específica, bem como a sua capacidade térmica da câmara. Os rotores são divididos conforme as suas características. Rotores de 2 asas, de 4 asas, rotores de 6 asas, rotores interconectos ou de mesma rotação. Um fator importante a ser considerado sempre é o volume a ser usado da câmara. Então, o volume a ser usado da câmara é o volume da câmara menos o volume dos rotores multiplicado pelo seu fator de enchimento. E esse volume útil, ou volume utilizável, ele depende muito do fator de enchimento, que esse fator de enchimento ele varia de acordo com o material a ser processado, conforme nós podemos ver na figura. Neste gráfico podemos ver a comparação entre o tamanho da câmara para produzir a mesma quantidade de borracha entre os misturadores interconectos e os misturadores tangenciais. Vemos pela figura que os misturadores interconectos possuem uma câmara muito maior, consequentemente uma superfície de contato entre a câmara e os rotores muito maior para o mesmo volume de borracha a ser produzido. Com isso, a eficiência térmica dos interconectados é melhor. Nesta slide, nós temos um exemplo de uma mistura feita em SBR, feita em rotores tangenciais de 2 pás e rotores tangenciais de 4 pás, e a mesma mistura feita em rotores interconectados. Por exemplo, a produção de ambas as máquinas
é 102 kg por hora. E nós podemos ver também as temperaturas de descarga de acordo com o tipo de rotores a ser usado. Então, os misturadores tangenciais, a temperatura de descarga, dependendo se é 4 pás ou 2 pás, vai ficar em torno de 160 graus. Isto porque a energia específica colocada por esses rotores, o de 4 pás, é mais efetiva que o rotor tangencial de 2 pás. Se nós olharmos agora o misturador interconectado, nós vamos ver que a energia específica no misturador interconectado é bem maior que um misturador tangencial de 4 pás. Porém, a sua capacidade de resfriamento é bastante grande. Consequentemente, a sua temperatura de descarga de 137 graus é menor. E também podemos ver que com o mesmo ciclo de mistura, tá, a dispersão produzida por um misturador interconectado, por mesmo tempo de mistura, ela tem um percentual muito mais efetivo em relação ao nível de dispersão. Nesta figura nós podemos ver as geometrias de rotores interconectados. No caso da parte de cima, esses foram os primeiros rotores que foram gerados há mais de 10 anos atrás. E na parte inferior nós temos a nova geometria gerada que visa ser um rotor com mais capacidade de dispersão e distribuição durante a mistura. O objetivo fundamental dos rotores é que a gente consiga aumentar a capacidade térmica dos mesmos, uma vez que a gente tem uma energia específica maior nesses rotores, e também melhorar a condição de fator de enchimento, ou seja, quanto de material, tá, a gente consegue botar numa mesma câmara. E esses fatores foram levados em consideração para fazer os novos rotores. Os rotores tangenciais também tiveram a sua geometria melhorada no quesito também de dispersão e capacidade térmica. Nesta figura, nós podemos ver alguns tipos de rotores de 4 pás e podemos ver a circulação de água que é bem próxima ao topo do rotor. Com isso, melhorando a sua capacidade térmica. Esta tabela mostra a comparação entre rotores tipos tangenciais e rotores com tipo even speed ou interconectos. Nos rotores tangenciais, nós temos uma facilidade da injeção de polímeros devido que o seu fator de enchimento é bastante grande, devido à sua geometria. O shear stress ele se dá no topo da hélice e ele tem uma descarga de uma maneira compacta e ao mesmo tempo. Ele é utilizado principalmente onde se necessita uma escala grande de produção e é uma máquina com muita robustez. Já os misturadores interconectados, eles têm uma capacidade de transferência de calor muito maior devido ao seu tamanho da câmara. E devido à sua geometria,
ele também consegue fazer um alto nível de energia específica. E ele é ideal para que misturas sensíveis à temperatura e que necessite de uma boa distribuição. A figura mostra um misturador de laboratório tipo tangencial com volume útil de 1,6 litros, uma rotação variável independente para cada rotor de 50 a 240 RPM. Esta máquina tem o objetivo de podermos fazer o nosso ensaio em laboratório e reproduzi-lo assim, conforme vimos, para máquinas de produção em série. Esta máquina é uma máquina também de laboratório, porém é uma máquina usada para fazer o teste com rotores interconectados. E é uma máquina que ela possui um redutor unidrive com um inversor de frequência em que pode se simular os testes necessários para o desempenho da máquina depois em produção. Todas as máquinas de laboratório, neste caso, é uma máquina de 5 litros com rotor interconectado, com a rotação de 10 a 100 RPM. Elas estão acompanhadas de um sistema de supervisão, de um CLP, onde se consegue rastrear e ter todas as variáveis de processo, como tempo, temperatura, energia específica, posição do pilão, todas as variáveis necessárias para nós depois replicarmos em uma máquina de produção contínua. Esta tabela mostra o programa de fabricação de misturadores tipos tangenciais. Nós podemos ver que esses misturadores tipos tangenciais, eles podem variar desde pequena capacidade, como 25 litros, até capacidades maiores, como 420 litros. E nós podemos ter rotores que vão desde 2 pás, de 4 pás ou de 6 pás, dependendo da aplicação. Esta tabela nos informa também a gama de produção dos misturadores interconectados, que nós vamos desde um misturador de 20 litros interconectado ao misturador de 320 litros. E esses misturadores, todos eles possuem a capacidade ou possuem a condição de ter um novo tipo de rotor de geometria em que se aumenta o fator de enchimento para 0,7 e também se melhora em muito a capacidade térmica. Esses gráficos e dados foram realizados baseados em testes experimentais. Gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que estamos à disposição na COPE para eventuais dúvidas ou necessidades que houverem. Obrigado.